Bom dia, meus amores. Eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez porque a primeira não compartilhou a tela. E aí eu fiquei falando das figuras, as figuras aparecendo, aliás, as figuras sem aparecer. Então, eu vou tentar gravar novamente, lembrando que eu tô com um pedreiro aqui em casa. E aí pode ser que o barulho atrapalhe a gente. Mas eu acho que mesmo assim vai ficar melhor do que a outra aula que eu tinha feito, onde não apareceu nenhuma figura. Mas vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela de novo. Eu espero que dessa vez compartilhe. Aqui eu espero de verdade que agora esteja aparecendo, tá? Mas eu acho que tá. Gente, hoje a gente vai falar sobre o sistema digestório, tá? O nome do capítulo é Sistema Digestório, Transformar para Aproveitar. Bom, no capítulo anterior a gente já estudou lá desde as células, né? A gente começa pela parte mais simples do corpo, para ir para aumentando os níveis de complexidade, né? Então a gente estudou lá as células desde as suas funções, né, bem simples, para chegarmos ao conjunto de células que são tecido e depois o conjunto de tecidos, agora que nós vamos estudar sistema por sistema, né? Nós sabemos que os sistemas são formados por vários tipos de tecidos, tá? Nós, durante o dia, sentimos fome. E isso acontece porque nós somos heterótrofos. O nosso corpo ele não produz alimento, né? A gente não consegue produzir nosso próprio alimento através da energia da luz solar, por exemplo, como as plantas conseguem. Então, nós precisamos, né, dos alimentos. E aí, quando o nosso corpo precisa, ele dá essa sensação de fome, né? As células, para trabalhar, as próprias células, elas precisam de energia, como nós estudamos até um dos processos, né, que precisa de energia, como a bomba de sódio e potássio. Então, a maioria dos processos da célula precisa de energia. Essa energia, ela vem, né, dos alimentos que nós consumimos, tá? Vamos lá. Os alimentos, eles têm os nutrientes para abastecer as células e assim permite que as células façam suas funções. Porém, o tamanho dos alimentos, gente, não é adequado para as células. Nós sabemos que as células do nosso corpo, elas são bem pequenininhas, né? São minúsculas, vistas com auxílio de microscópio. E o alimento que a gente come é muito grande. Então, para que o alimento e os nutrientes necessários, eles cheguem na célula, eles precisam passar por diversas transformações químicas, tá? Para que sobre apenas os nutrientes, né, do tamanho correto para as células. E aí que vai entrar o processo de digestão. O processo de digestão vai ser todo esse processo para transformar essas pequenas moléculas, né, de nutrientes para as células. Elas vão passar aí pela circulação sanguínea antes de chegar na célula, tá? Vamos lá explorar o nosso sistema digestório, né? Está aqui o nosso sistema. Os alimentos, gente, eles vão ser transformados em dois tipos de substâncias, né? São substâncias heterogêneas. Vão ser aí os nutrientes inorgânicos e os nutrientes orgânicos. Toda vez que a gente falar de nutrientes inorgânicos, a gente não vai falar só agora no sexto ano, a gente vai falar também no sétimo ano, tá? Toda vez que eu falar de inorgânicos, eu sempre vou falar de água e sais minerais, tá? E toda vez que eu falar de orgânicos, eu vou estar falando aí de vários, como proteínas, né? Carboidratos, lipídios, certo? Bom, os nutrientes inorgânicos, meus amores, que são quem? Quem lembra aí? Sais minerais e água, tá? Eles são muito simples, tá? As suas moléculas, elas são muito simples, então elas não precisam de uma transformação química do corpo, elas não precisam, né, sofrer uma decomposição. Já pelo tamanho das suas moléculas serem simples, né, serem de fácil absorção pelas células, as células elas conseguem absorver normalmente, sem precisar de uma transformação química, tá? Vão conseguir passar diretamente para a corrente sanguínea. As moléculas, o que, gente? Inorgânicas, tá? Que são a água e os sais minerais, tá bem? Tá passando um carro aqui, eu vou esperar ele passar para voltar.
Pronto, o carro passou. Vamos voltar. Gente, já os nutrientes orgânicos, por sua vez, eles têm uma complexidade muito maior, eles têm uma estrutura muito maior, tá? E aí eles precisam passar por esse processo de transformação, tá? Eles vão ser divididos em micromoléculas, justamente por causa dessa complexidade da estrutura deles. E assim, né, depois que passarem por essa transformação de serem divididos, é que eles vão chegar na corrente sanguínea e vão chegar na nossa célula. Então, gente, ó, para que esses nutrientes, né, sejam absorvidos, eu preciso que eles sejam quebrados em partículas menores. E aí, meus amores, eu vou ter uma substância justamente para fazer essa quebra, tá? Gente, eu espero de verdade que o slide esteja compartilhando. Eu tô morrendo de medo de estar gravando essa aula e ele não está sendo compartilhado, mas eu acho que ele está. Mas vamos lá. Então, eu vou precisar, meus amores, de uma substância para quebrar, tá? Essas substâncias vão ser muito legais. Eu amo falar sobre elas, né? São as enzimas digestivas. Elas são muito importantes. Gente, as enzimas digestivas, elas vão servir para quebrar as moléculas. Só que acontece um problema. Elas são muito específicas, tá? As enzimas, elas só quebram aquilo que elas foram criadas para quebrar. Então, elas são específicas, tá? Aquilo que ela vai quebrar vai ser chamado de substrato. Então, eu tenho enzimas para os substratos específicos, tá bom? Aqui vocês podem ver, tá? É como se fosse chave e fechadura mesmo. Elas precisam se encaixar. Eu nunca vou conseguir encaixar aí um substrato redondo, por exemplo, nesse tipo de enzima, tá? Elas têm um desenho mesmo, gente, que se encaixam. Inclusive, quando eu estava pesquisando, gente, eu vi até uma forma de cantada, né? Falando bem assim, você é o substrato da minha enzima. Porque é muito específico. Eu achei bem engraçadinho aí. Eles associarem. Então, assim, eu acho que essas coisas são legais para a gente sempre lembrar, né? Através da cantada, a gente consegue lembrar que elas são específicas. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de enzimas digestivas. Gente, logo na hora que a gente começa a comer, já tem uma enzima na nossa língua, né? O nome dela, gente, é amilase. E ela vai servir, gente, para quebrar o substrato, né? O amido, tá? O substrato da amilase vai ser um amido, tá? Podem ver que os nomes são até parecidos. Então, o amido, gente, ele está presente em carboidratos. Por exemplo, o pão. Então, a partir do momento que você morde o pão, já tem a amilase aí que está na sua boca, já vai entrar em ação para quebrar o amido. Gente, eu tenho várias enzimas. Eu tenho a pepsina, que ela vai estar lá no estômago. Eu vou ter a tripsina, que vai estar no intestino delgado. Eu também vou ter a bile, gente, que ela vai quebrar as gorduras, tá bem? Quer ver algo bem fácil para a gente lembrar e para a gente associar? Tem gente que tem intolerância à lactose. Então, lactose, né, a gente sabe que é a proteína aí do leite. Então, pessoas que têm intolerância à lactose, elas não podem beber leite, né, derivados de leite, né, tem uma quantidade, né, para beber. E aí, o corpo, né, de quem tem intolerância à lactose, tem deficiência para quebrar a molécula do leite, né, que é a lactose. Então, eles conseguiram inventar um comprimido, né, que tem as enzimas, né, chamada lactase. E aí, as pessoas, elas vão ingerir, né, quem tem intolerância à lactose, ela pode tomar esse comprimidinho de lactase alguns minutos antes de fazer a digestão. Aí, como o corpo dela não tem, né, ela toma aí a lactase e essa lactase, ela vai quebrar a lactose. Viu como é muito específico? Gente, eu tenho várias enzimas, eu tenho a glutase, né, que vai quebrar o glúten. Então, isso foi muito bom porque possibilitou as pessoas que têm intolerância à lactose, por exemplo, a comer. Porém, eu tenho também diferentes tipos de intolerância à lactose. Tem gente que mesmo com a lactase, elas têm uma intolerância tão forte que mesmo com a lactase elas não conseguem comer, tá bem? E já tem gente que tem mais leve. Tem gente que nunca teve intolerância à lactose na vida e depois de uma época começa a ter, tem que parar de comer tudo que tem leite. Então, meus amores, vocês entenderam aí o processo das enzimas digestivas, né? Então, todos os processos químicos, eles acontecem ao longo do tubo digestório, né? Iniciando pela boca, às vezes a gente esquece
que a digestão ela começa na boca, tá, gente? A boca ela faz parte do sistema digestório. E aí eu vou ter aí, deixa eu voltar aqui pra gente ver. Aí, pronto. Eu vou ter a boca, eu vou ter a faringe, vou ter o esôfago, o estômago, intestino delgado, tá? Intestino grosso e vai terminar no ânus, tá bem? Isso é um caminho, gente, né? Ele sempre começa na boca e termina no ânus, tá? Que os alimentos, eles passam por esse caminho para serem transformados, tá? E aí, tudo aquilo que é útil no nosso corpo vai ficar. Aquilo que não é, o nosso corpo vai eliminar através das fezes, né? E isso é muito interessante, né? O processo como o nosso corpo consegue absorver o que importa, né? E eliminar aquilo que ele não quer. Isso é muito importante. Agora vamos lá para as etapas da digestão. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu voltar à imagem da enzima. Gente, eu achei tão bonitinha essa imagem, porque a gente consegue explicar direitinho com ela. Vamos lá, as etapas da digestão. Como eu falei, meus amores, a digestão ela começa na boca, né? E aí nós temos os dentes que fazem o processo de mastigação. E aí vai misturar o tamanho dos alimentos com a saliva. Quando a saliva entra, né? Como eu já falei, a saliva ela tem as enzimas aí, então a saliva ela vai fazer esse processo de ação química, né? Ela já começa a modificar o alimento, que nós vamos chamar agora de bolo alimentar, né? Através da saliva eu consigo formar esse bolo para que ele possa descer, para que eu possa fazer o processo de deglutição. O que é? É uma moto passando. O que é o processo de deglutição? Esse processo da gente engolir, tá? Isso é o processo de deglutição, tá certo? Quando a gente tem vontade de comer alguma coisa, por exemplo, esses dias Ian me mandou uma mensagem, né, que tinha pizza, né, que ele faz encomenda, né, Ian, para vender, acho que é o pai dele. E aí, logo na hora que eu vi a imagem da pizza, o que acontece? A minha boca enche de água. Por quê? Porque o meu corpo, né, é como se estivesse mandando uma mensagem para o cérebro, ó, se prepara aí, saliva, porque a comida tá vindo. Então, esse processo da gente encher a boca de água é todo um processo, né, que ocorre aí, eu vou ter a questão do meu cérebro envolvida, né, para avisar aí as células nervosas, elas avisam para que a saliva já comece, ó, a ser preparada porque a comida está vindo, tá? Infelizmente, meu corpo foi enganado, porque era uma imagem, né? Eu não estava com a pizza na minha frente. Mas fazer o quê? Então, gente, tudo isso é algo muito complexo do nosso corpo, né? A gente sentir o cheiro e ter vontade de comer, a gente pegar, a gente ver, tudo isso nos mostra o quanto o nosso corpo ele é complexo e o quanto ele é muito inteligente, né? Tão inteligente que a gente tem que estudar para entender o que acontece dentro dele. Mas vamos lá, gente, como eu falei, a digestão ela começa na boca. Então, vamos falar um pouco sobre a nossa boca. Tudo no nosso corpo que é um buraco, a gente não vai chamar mais de buraco, a gente vai chamar de cavidade, tá certo? Então, a boca, gente, é uma cavidade oval, tá? Quando a gente falar do nariz, a gente não vai falar buraco no nariz, a gente vai falar cavidade nasal, certo? Então, agora a gente não pode mais falar buraco, é só cavidade. Então, a nossa cavidade oval, que é a boca, ela vai fazer a ligação entre aquilo que tá cá fora, não é? E o tubo digestivo, tá? Ou tubo digestório. E aí na boca a gente encontra alguns elementos, como os lábios, né? A gente tem os lábios superior e inferior. Eles vão servir para recobrir a parte dos dentes, né? Se não tivesse o lábio, a gente ia ficar com o dente para fora, assim, ó. Então, a boca ela vai servir aí para recobrir, né? Os lábios, aliás, eles vão servir para recobrir os dentes. Nós temos as bochechas, que por sinal eu tenho muita bochecha, né? São paredes, gente, que vão fazer essa delimitação mesmo aí, né? E lá eles estão, lá nas bochechas estão os músculos, tá? Esses músculos eles são muito importantes porque eles vão auxiliar a minha mastigação, tá? Então, por mais que quem tenha muita bochecha ache ruim, mas é porque seu músculo te ajuda muito aí na hora de mastigar, tá? Eu vou ter o céu da boca, que nós não vamos mais chamar de céu da boca, vai ser o palato duro, tá?
Então, esse palato duro, meus amores, ele vai servir para separar, né? Para cobrir a boca também, né? E também para separar aí a cavidade nasal da boca. Já pensou a gente botar a língua no céu da boca e não ser no céu da boca, né? E ir direto aí para a cavidade nasal, né? Imagina aí. Ia ficar toda essa cavidade, né? Estranha. Então, tem um palato duro aí para fazer essa delimitação, né? Essa divisão, tá bem? Eu vou ter também um palato mole, que por sua vez vai ser móvel, flexível. E eu vou ter a língua. A língua é uma estrutura muito interessante, porque ela é móvel, né? E é através dela que a gente consegue emitir alguns sons. Sem a língua, a gente não ia conseguir falar direito. Gente, a língua é uma estrutura muscular, tá? E nela estão localizadas as papilas linguais. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre essas papilas, né? As sensações que a gente tem mais à frente. Por isso que eu não trouxe assim aqui. Mas são aquelas sensações que a gente tem e consegue diferenciar os gostos, né? Gente, já pensou a gente comer e não sentir gosto? É muito ruim. Eu lembro, assim, de quando eu tava gripada, às vezes minha mãe fazia alguma coisa, assim, gostosa, né? Algo que eu gostava muito, tipo lasanha. E aí, quando eu tava gripada e ia comer, eu sentia muita raiva, porque era o dia de comer lasanha e eu não sentia o gosto, né? Da lasanha. E, e quando a gente perde, né, essa sensação é muito ruim. Então, a nossa língua ela consegue diferenciar aí doce, amargo, azedo, salgado. Isso é muito, muito interessante, tá? A gente vai estudar sobre isso no capítulo 13. Temos também a região sublingual, que é essa parte de baixo da língua, né? E a gente tem aí essa preguinha que prega a nossa língua, né? E aí, gente, o nome dessa prega é frênulo lingual, tá? Ela é muito importante para aprender a nossa língua. Essa região sublingual, a gente lembra muito dela quando precisa tomar algum comprimidinho que a gente coloca debaixo da língua. Então, você coloca aí nessa região sublingual, tá bem? E aí nós vamos falar, meus amores, sobre as arcadas dentárias. A gente tem duas arcadas, né? Um em cima e um embaixo, tá? E um adulto, né, depois que todos os dentes eles nascem, ele tem 32 dentes, tá? Dividido em 4 tipos que a gente vai estudar, como vocês já podem observar aí. A gente tem aí os incisivos, o canino, o premolar e o molar, tá? Vamos estudar um pouco. Deixa o carro passar aqui. Vamos estudar um pouquinho sobre eles, certo? Os incisivos, meus amores, cada arcada vai ter 4, tá? Então, vou ter 4 em cima e 4 embaixo. São esses aqui, ó, os dentes da frente, que se a gente perder já mostra logo, né? Então, esses são os incisivos centrais, tá? Esses dois aqui da frente, tá, meus amores? E aí, depois eu vou ter os incisivos laterais, que eles ficam aqui do lado. Então, todo mundo já sabe quais são os incisivos, né? Muito fácil, esses 4 da frente. Muito fácil da gente saber. Meus amores, depois dele a gente vai ter os caninos, tá? Que vão ter 2 em cima, 2 embaixo, tá? Então, os caninos a gente também sabe reconhecer por causa dessa forma pontuda deles, né? Aqui é a parte de baixo do dente, tá, meus amores? Aqui é a parte de cima que a gente consegue ver, viu? No caso, aqui é essa parte visível, aqui é a parte que fica dentro, tá? Então, aqui nós temos os caninos, né, gente? Olha aqui os caninos, tá? Um de cada lado, né? E em cima e embaixo a gente vai ter. Gente, esqueci de falar, os incisivos, eles têm a função de cortar e rasgar. Já os caninos, por sua vez, eles vão servir para furar, tá? E rasgar. Tudo isso para que a gente possa se alimentar de uma forma adequada, tá bem? Depois, gente, eu vou ter aí os premolares, tá? Que nós vamos ter 4 premolares. Então, 2 de cada lado. Eu tenho aqui, ó, o primeiro premolar e o segundo premolar, tá? Aqui também eu vou ter o primeiro premolar e o segundo premolar. Embaixo, a mesma coisa, tá, gente? Primeiro premolar e o segundo premolar, tá certo? Aqui, o primeiro e o segundo premolar, tá? E do lado de cá também. Os pré-molares, eles vão servir para moer os alimentos. E os molares, gente, eles também vão servir para moer os alimentos. Eu vou ter 6 molares, no caso, 3 de cada lado, né? São esses aqui, ó, maiores, tá? Eles vão servir para moer mesmo os alimentos. Enquanto os da frente servem mais para rasgar, né? Para cortar, os de trás vão servir para moer. Muito fácil, né? Essa questão do dente.
Gente, ó, a gente tem duas dentições durante a vida, né? Nós, seres humanos. Temos aquelas que são os dentes de leite, que nós chamamos de dentes decíduos, tá? Os dentes decíduos, eles começam a nascer a partir dos 6 meses, né? E até os 15 meses de vida, eles estão nascendo, tá? E eles começam a cair a partir dos 6 anos de idade, tá? Então, nós possuímos aí duas dentições, né? Como eu falei, a decídua e a permanente. A permanente vai começar quando a decídua começar a cair, né? Então, a partir lá dos 6 anos de idade que o dente começa a cair, dos 6 a 7, depende. Tem criança que começa com 7 anos, tá? A permanente começa a nascer, certo? A dentição decídua, que são os dentes de leite, né? Composta apenas por 10 dentes, tá? Então, é como se ela fosse acabar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, tá bem? E aí, depois que a gente cresce, né, que começa a vir os dentes de trás, tá? Vamos lá. Vamos estudar aqui algumas partes dos dentes. Bom, gente, a coroa é a parte visível do dente. Aquilo que você abre os dentes aí, ó, na frente do espelho e consegue ver se tá vendo a coroa do dente, tá? Ah, tia, o dente é um rei? Quase isso. Gente, a coroa, ela é revestida de esmalte, tá? Esse esmalte, ele serve para dar cor ao dente. O dente, ele é rígido, meus amores, porque ele possui 97% de sais inorgânicos, como fosfato, sais de sódio, sais de potássio, carbonato de cálcio. Isso vai conferir rigidez, né? Já pensou se os dentes da gente fossem mole? A gente nunca ia conseguir mastigar, né? Eu vou ter, meus amores, também a dentina. Vocês estão vendo aí a dentina? Essa parte alaranjada aí, formando aqui, está bem visualizada aqui, ó, a dentina. Gente, a dentina, ela está abaixo do esmalte, tá? E aí alguns pequenos canais que vão levar até a polpa do dente. A polpa do dente, essa parte rosinha aqui do meio, que vocês podem ver, gente, a polpa do dente, ela é formada de tecido conjuntivo. Lembra que a gente estudou que o tecido conjuntivo, ele era responsável por vascularizar, né? Pela questão dos vasos sanguíneos que eles têm, né? De levar sangue e tal. Então, a polpa do dente vai ser muito importante nesse sentido, né? Porque ela leva aí os vasos sanguíneos e também os nervos, que vai nos dar as sensações, né? A sensibilidade, né? De quente, frio, doce. Se a gente não tivesse terminação nervosa aí na polpa, a gente não ia conseguir sentir essas coisas, tá? Eu acho que ficou muito claro isso, de que o tecido conjuntivo, ele é muito importante para levar, né? Esses vasos sanguíneos, esses nervos, para aquelas partes do nosso corpo que não tem vascularização. O dente, a coroa, aí você vai ver, não tem vascularização nenhuma, então é preciso de alguém que faça isso. Aí vem o tecido conjuntivo, viu? Com o nosso corpo, ele é muito complexo, gente, muito interessante. Aí vem, gente, o cemento. Tia Lisa, a gente escreveu errado. Não, gente, não é cimento, é cemento mesmo. Porém, o papel dele parece um pouco com cimento, sabe por quê? Porque o cemento do meu dente, ele vai servir para sustentar o dente, certo? Ele é uma camada periférica, tá? E lá estão inseridas algumas fibras, tá bom? Essas fibras são as responsáveis aí para sustentar o dente, tá bem, gente? Muito interessante, né? E aí eu vou ter a raiz. A raiz do dente, ela vai ficar dentro do osso, tá? E ela constitui, gente, a maior parte do dente, gente, é a raiz, tá? Então, por mais que a gente vê o nosso dentinho aí no espelho, a gente acha que o dente é só daquele tamanho, que nada, aqui embaixo ele tá bem maior, viu? Dentro do osso. Essa parte aqui, meus amores, ó, é o osso do dente, viu? Perdão, é o osso da mandíbula, tá? Mandíbula e maxilar. É o osso aqui, tá? Bom, então, gente, como a gente viu, a saliva, ela é muito importante para a deglutição, né? Se a gente não tivesse saliva, a gente não ia conseguir engolir, tá? O bolo alimentar, ele precisa de uma consistência muito boa para que ele consiga atravessar o esôfago. Então, é aí que a saliva ela já começa a trabalhar. Ela é uma substância aquosa, né? Constituída pela enzima que a gente falou, a amilase, tá?
eu vou ter outro tipo de amilase lá no estômago. Essa da saliva, a gente pode chamar de amilase salivar, tá? E aí, como eu falei, gente, a amilase é a enzima que vai quebrar que substrato? O amido, né? Muito fácil de lembrar, tá? Não esquece, não. O amido está presente aonde? Nos carboidratos, tá bem? E tem também alguns sais que vão neutralizar os ácidos, tá? Mas como é que a saliva ela vem para minha boca? Gente, quem produz a saliva, gente, ela é secretada por uma glândula, na verdade, por 3, né? Chamadas glândulas salivares, tá? Eu tenho 3 aí. Essas glândulas são chamadas de parótidas, sublinguais e submandibulares. Olha aí onde elas ficam localizadas na figura, tá vendo? Então, elas servem, gente, para produzir saliva. A gente só consegue salivar por causa dessas glândulas, tá bem? Por isso que a gente fala, né, que a digestão começa na boca, porque a partir daí a gente já começa a quebrar moléculas, tá? Falando sobre isso, gente, eu também tenho que falar com vocês sobre a mastigação correta. Porque às vezes a gente está acostumado a mastigar os alimentos com pressa, tá? E a gente não pode, a gente aprendeu errado, a gente tem que reaprender a comer, né? O ideal, meus amores, é que a gente mastigue ali 30 vezes antes de engolir. E a gente não faz isso, né? A gente às vezes fica muito impaciente, mastiga ali 5 vezes e bota a comida para dentro. O ideal é que a gente faça isso aí que o professor está mostrando, ó, mastiga muito de um lado, aí joga para o outro, mastiga de novo, joga o alimento para lá, joga para cá, para depois engolir. Sabe por quê, gente? Porque o seu estômago, ele não tem dentes, tá? Quem tem que fazer o processo da ação mecânica é a sua boca. Se você não mastigar direito, se você não quebrar tudo direito, gente, o estômago vai ter muito mais trabalho, tá? Então, por favor, né, vamos treinar aí, vamos mudar a nossa forma de mastigação. Na hora que você estiver se alimentando, lembra da aula de tia Liz, ó, começa a mastigar mais devagarzinho. Eu sei que 30 vezes a gente vai ter muita dificuldade no início, né? Mas a gente vai aumentando a quantidade de vezes que a gente mastiga. Ah, gente, uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar para vocês é que o alimento ele sempre passa por uma transformação, né? Então ele chega na nossa boca de um jeito e ele sai de uma forma totalmente diferente, justamente por causa desse processo químico, né? Dos ácidos, dos sucos gástricos que vão entrar, das enzimas, tá? Menos o milho, né? Se a gente comer o milho inteiro, ele sai inteiro, porque o nosso corpo ele não produz nenhuma enzima aí que consiga quebrar o milho, tá? Mas é isso, vamos lá. Para hoje, vocês vão fazer aí o Investigue, tá? E deixa eu ver se tem alguma outra atividade. Acho que não. Só o Investigue mesmo. Se tiver alguma atividade, eu passo para vocês no grupo, tá bem? Beijo. Espero que tenham gostado da aula, tá? E eu espero que dessa vez tenha gravado as figuras.